Olá, a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo completou esse ano 40 anos. E o Pod Café, que é o podcast da Rádio PF, o podcast oficial, reúne aqui, aliás, duas pessoas importantes e membros da Comissão de Direitos Humanos para a gente falar um pouquinho do trabalho dessa comissão, que tem aí uma história muito especial. Eu tenho o prazer de receber aqui no Pod Café o Paulo Carbonari, ele que já foi presidente da comissão, é um membro titular de muito tempo, e também a Luciane Zanella, que é a coordenadora atual da comissão. Obrigado pela presença de vocês. Vamos conversar um pouquinho, Paulo, falando da história dos direitos humanos. Eu acho que essa pergunta eu já te fiz várias vezes em outras ocasiões, mas até combinei aqui contigo, vou te fazer de novo. O que são direitos humanos? Como é que eles surgem aí no contexto histórico da humanidade? Bom, Zilmar, é sempre uma alegria encontrá-la, encontrar os ouvintes e poder dizer que direitos humanos é uma questão de longa história, né? Ela acompanha um pouco a história da humanidade, ele recebe vários nomes ao longo dessa história, mas no fundo a questão que a humanidade se coloca quando fala de direitos humanos é o que são as garantias, o que um ser humano precisa para ele manter a sua humanidade, ou seja, para ele poder ser reconhecido, ser valorizado, ser respeitado como um ser humano. Então essa é a pergunta básica. E a resposta a essa pergunta, ela é feita com uma expressão também muito conhecida, como a gente diria, todo mundo sabe o que ela significa, mas ninguém sabe explicar direito o que ela é, mas que é a ideia da dignidade, ou seja, nós todos humanos somos seres que se constituem como seres em dignidade. E é com base na dignidade, ou seja, naquilo que um ser humano precisa para garantir essa dignidade, que se estabelecem os direitos. E os direitos são, ao mesmo tempo, garantias éticas, ou seja, parâmetros de modo de agir, de modo de viver individualmente em comunidade, mas são também prerrogativas e definições jurídicas, ou seja, são estabelecidas em documentos do direito internacional e também do direito de cada país. E, por outro lado, também eles são parte do processo educativo, parte do processo de formação da consciência cidadã e da vida ética. Então, na verdade, digamos assim, esse conjunto complexo de elementos formata aquilo que a gente chama direitos humanos, né? E, em termos jurídicos, digamos assim, eles se configuram historicamente em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é aprovada no dia 10 de dezembro pela Assembleia, naquela época da nascente Organização das Nações Unidas, que tinha sido criada em 1946, logo depois do pós-guerra. Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o segundo documento aprovado pelas Nações Unidas, o primeiro é o próprio Estatuto das Nações Unidas. E, a partir daí, vão sendo afirmados, proclamados, enfim, definidos vários tratados, convenções, declarações que tratam da diversidade dos direitos humanos. Para trás disso, você vai encontrar um outro marco importante, que é o marco da Revolução Francesa, né, quando os revolucionários estabelecem aquilo que vai ser conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Importante prestar atenção que as mulheres da época entenderam que aquele homem não era um genérico, era o homem masculino, porque objetivamente os direitos que estavam ali não incluíam as mulheres, e objetivamente elas propuseram à Assembleia Francesa o direito das mulheres e das cidadãs, e evidentemente que essa declaração não foi reconhecida, infelizmente. Vocês sabem todas e todos que as mulheres só foram ser reconhecidas como cidadãs políticas, por exemplo, no início do século XX, há praticamente agora 100 anos, quando elas puderam começar a votar na maior parte dos países do mundo. Então, alguns países super recentemente, alguns países do mundo ainda nem as mulheres podem votar. No Brasil, ainda que o Brasil estivesse na Assembleia da ONU em 48, e Astrogésilo de Ataíde, nosso embaixador à época, que depois virou acadêmico da Academia Brasileira de Letras, enfim, uma figura da nossa literatura, estivesse lá e tivesse feito uma declaração pública, inclusive na Assembleia, que o Brasil tenha assinado a declaração, efetivamente os principais instrumentos de direitos humanos só vão ser incorporados no que se chama de ordenamento jurídico brasileiro depois da Constituição de 1988, porque nós passamos aí logo em seguida por algumas ditaduras, a mais recente, a que terminou exatamente nos anos 80. Então, assim, brevemente falando, esse é o histórico, mas eu diria que, na verdade, essa história acompanha o conjunto da história da humanidade. Nós vamos encontrar em vários momentos históricos, como eu disse, ainda que não com esse nome,
mas essa presença da intenção e da preocupação em estabelecer as condições para que a humanidade pudesse ser reconhecida, até porque, e esse é o capítulo ruim da história, ao longo da história da humanidade, por muitas vezes, e até hoje ainda, a gente poderia dizer, nem todos os seres humanos parece que cabem na humanidade. Ou seja, ao longo da história sempre se discutiu, por muito tempo as mulheres não couberam na humanidade, não eram reconhecidas na mesma condição que os homens, negros e negras, indígenas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, enfim. A imensa maioria dos seres humanos, em algum momento da história, tiveram a sua humanidade questionada, e por isso quando se fala de direitos humanos, está falando exatamente isso. Não. Todos os seres humanos, ainda que na diversidade das condições que os caracterizam, são seres humanos, são seres em dignidade e, portanto, com direitos humanos. Então tá, eu agora quero falar com a Luciane porque a comissão fez 40 anos e antes da gente entrar aqui para gravar o programa, eu fiquei sabendo que Passo Fundo é uma das poucas cidades no Brasil que tem uma comissão de direitos humanos em plena atividade. Luciane, como é que é a história da Comissão dos Direitos Humanos de Passo Fundo? Oi, Zumara, oi todos os ouvintes da Rádio TV UPF. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, né, de poder conversar um pouquinho. A Comissão de Direitos Humanos Passo Fundo, então, 40 anos, né, de história aqui e sempre, desde o seu surgimento, ela acompanha e faz atividades, ações na cidade de Passo Fundo, também interligada com as demais cidades e outras entidades que defendem direitos humanos, como é o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é afiliada desde o seu surgimento. Então, ela é filiada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos e desde seu surgimento sempre, todas as coordenações que passaram até hoje, sempre desenvolvem ações, atividades em defesa dos direitos da pessoa, dos direitos humanos, do direito à moradia, do direito à alimentação, do direito à não violência, à não discriminação. Qual é a tua história com a Comissão de Direitos Humanos, Luciane? Eu comecei na Comissão de Direitos Humanos lá em 99. Então, comecei o curso de Filosofia, que a entidade ficava próximo, né, do Instituto de Filosofia. E ali comecei a minha militância na defesa de direitos humanos. E logo em seguida foi aprovado um projeto, junto com a Temes, que é o projeto de promotoras legais populares. E ali, junto com a Beatriz também, uma militante muito aguerrida, fundadora da Comissão de Direitos Humanos, sempre desenvolvendo atividades e fomentando a questão da defesa dos direitos das mulheres. A gente coordenou esse curso, tanto eu juntamente com a Beatriz. E ali a gente comecei a ter uma ação assim, mais direta na Comissão de Direitos Humanos, na coordenação do curso. Junto com a coordenação do curso, a gente vai aprendendo muito também, né? Na época eu trabalhava também como secretária da Comissão de Direitos Humanos, que a gente tinha na época. E aí foi o curso, a gente formou 27 mulheres, defensoras dos direitos das mulheres. A partir disso, teve mais uma formação para fazer o atendimento de mulheres vítimas de violência. E depois foi, né, sempre envolvida e sempre atuando. Foi conselheira tutelar. Conselheira tutelar também, em função da Comissão de Direitos Humanos, em função da defesa dos direitos da criança e adolescente. Não sei se você lembra, seus ouvintes lembram, desculpa, daqueles episódios gravíssimos, daqueles assassinatos em série dos meninos. 2004. Sim, do caso Adriano, né, o serial killer. Na época, a comissão fez várias atividades, fizemos vigília na rua, fizemos um conjunto e a Lua... Estava junto também, e a partir dali também... entendemos importante ocupar o espaço do Conselho Tutelar para desenvolver e levar a questão de direitos humanos, os direitos da criança e adolescente. E o Paulo deve ter começado bem antes, né, Paulo? Eu entro na comissão em 1989, 10 anos antes da Lu e poucos anos depois da comissão criada, praticamente 5 anos depois, era bem no começo. Eu começo participando de um projeto, na época chamava Formação de Consciência, que trabalhava, à época, com uma coisa inédita. Hoje em dia isso é tão comum que as pessoas têm na palma da mão, que é o seu celular. Era um projeto que trabalhava com com curtas, né, com filmes curtos, e passava pelas comunidades e a gente mostrava o filme com um telão que era físico, então nem telão de lona era um telão físico, então baita de um equipamento para carregar. Nós percorríamos as comunidades
apresentávamos o filme e depois promovíamos um debate com as lideranças da comunidade. Então esse era o trabalho que eu fazia. E aí eu conheci aquela época tinha sido recém-lançado aquela série Curtas Gaúchos, que tinha um dos filmes que ficou super conhecido no Brasil, que chama Ilha das Flores, né, que discutia o tema do lixo, mas não só, né? Então isso foi minha estreia, mas na verdade minha estreia, meu primeiro dia de atuação na Comissão de Direitos Humanos foi recebendo um telefonema de um cidadão que precisava comparecer à delegacia de polícia porque ele devia fazer um reconhecimento de um suposto de um policial que supostamente teria sido aquele que teria torturado esse senhor algumas semanas antes numa ação policial. Então, literalmente, um batismo de sangue, porque eu estava estreando um menino novo na faculdade ainda e ter que acompanhar uma pessoa que tinha sido torturada. Eu nem conhecia a pessoa, as pessoas da comissão conheciam, porque já tinham acompanhado o caso, mas enfim, eu sei que na época liguei para várias pessoas, aí, algumas referências importantes dessa época, né? Maria Cilei Vieira, que já faleceu, que foi nossa primeira coordenadora, foi advogada há muito tempo na cidade, a doutora Vera, que também era colega dela, também advogada, Beto Albuquerque, que também tinha sido um dos fundadores da comissão e tinha coordenado um programa de rádio Nascente o Irapuru, naquela época, que era um programa de rádio sobre os direitos humanos, enfim, então, e essas pessoas, o padre Roque Zimmermann, que também foi um dos fundadores, liguei para essas pessoas e perguntei o que eu faço numa situação dessa, aí eles me deram as dicas, então minha estreia assim foi bem dura. Essas questões assim, quando chega as alegações, porque há um tempo atrás a gente tinha a sede e nós trabalhávamos, eu trabalhei também como secretária e atendia por telefone as alegações que vinham, porque não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha essas outras tecnologias. Então sempre a comissão, acho, o grupo, os associados, sempre teve muito essa questão de solidariedade um com o outro, e de apoio e de ajuda. O que fazer quando chega uma alegação, de que tipo de alegação, como fazer, como encaminhar e como proceder. Então isso é muito importante, porque o grupo, essa união do grupo, de um contribuir com o outro naquilo que tem maior conhecimento. Quais são as principais violações de direitos humanos que a gente pode destacar hoje em nível mundial, mas também chamando um pouquinho aqui para Passo Fundo? Infelizmente, quando a gente fala de violações de direitos humanos, a gente tem uma situação assim, difícil de dizer quais são as principais, porque ainda, infelizmente, no mundo, a maior parte dos direitos humanos seguem sendo violados, ou seja, eu vou dizer o seguinte, com uma população, a FAO essa semana passada publicou relatório sobre a fome no mundo. São quase 800 milhões de pessoas no mundo ainda vivendo em condições absolutamente degradantes, do ponto de vista do não acesso ao elementar, que é a comida. Então, eu diria, tem um problema grave. Em 2022, a ONU declarou o meio ambiente saudável como um dos direitos humanos. Quer dizer, nós estamos assistindo, e nós aqui no Rio Grande do Sul passamos recentemente por uma catástrofe climática que mostra como a questão ambiental hoje é uma das questões mais graves. Ainda persistem guerras e situações gravíssimas de genocídio, né, em vários cantos do mundo. Existem ainda práticas de tortura, de encarceramento e digamos assim, de não cumprimento do devido processo legal. E se a gente olhar todas essas violações, a gente vai ver que, portanto, infelizmente ainda há muito para a humanidade caminhar para garantir a realização de todos os direitos humanos para todas as pessoas. E no Brasil, e em Passo Fundo, a gente vai olhar e vai ver. Bom, uma cidade que tem, segundo os dados do próprio município, 100 ocupações urbanas ou 100 locais ocupados inadequadamente, não é? E em torno de mais de 6 mil famílias sem acesso à moradia, nós vamos dizer, bom, nós temos um problema grave. Ainda que Passo Fundo tenha mais de 10 mil unidades habitacionais pelo censo do IBGE vazias, tenha um investimento altíssimo em construção civil. Então tem uma contradição de fundo, que é moradia disponível e pessoas sem acesso a ela. Estou falando de moradia, mas a gente podia falar também em Passo Fundo. Passo Fundo é uma das cidades onde a violência contra as mulheres é um dos piores índices do Rio Grande do Sul. Eu ia tocar esse assunto, inclusive, com a Luciane. Certo, vou deixar para ela, mas eu vou tocar num outro problema que Passo Fundo há muito tempo ainda é uma referência também negativa, a violência contra crianças e adolescentes. Então somos um dos piores lugares
familiares para a violência sexual. E há uma série de variáveis que explicam, mas a principal se repete aqui como em todos os cantos. Quem é que violenta as crianças, sobretudo as meninas? São os mais próximos, os afetos, os pais, os padrastos, os irmãos, né? dentro de casa. Então, esse elemento, são alguns traços para dizer que nós, infelizmente, ainda, digamos, não... Se a gente olhar para os diversos direitos, né, os vários direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, avançamos em democracia, avançamos em participação, avançamos em, digamos assim, ilegalidades mais flagrantes, mas ainda temos racismo, ainda temos uma série de práticas que são nada humanizantes, né? Pois é, apesar de tudo isso, apesar da informação que a gente tem hoje, apesar das campanhas que se tem, como tu disseste, a gente tem, parece que mais racismo, xenofobia, a violência contra a mulher, né, Luciane, é impressionante, assim, os índices são assustadores, eles só aumentam, apesar de toda a conscientização da legislação existente hoje, os números só aumentam. A violência contra a mulher, ela é preocupante também, da mesma forma como a violência contra a criança e adolescente, ela ocorre dentro de casa, a maioria das vezes, e na maioria dos casos de violência, é a violência doméstica. Dificilmente tu vê um caso, uma mulher que foi agredida na rua. Os casos que vêm à tona, os casos que tem de violência e que são relatados são violências que é de um namorado, é do marido, é do companheiro, é dentro do seu lar, dentro, junto, e quem é o violentador, quem é o agressor, é uma pessoa da confiança dela. Porque se casou com aquela pessoa, conviveu com aquela pessoa, porque ela confiava, porque tem toda uma questão afetiva, e aí acaba sendo violentada, acaba sendo agredida, desde uma violência psicológica, patrimonial, violência física. E aí, para sair dessa situação de violência, também não é uma situação simples. Tem todo um contexto ao redor, tem todo um contexto que é difícil de tu sair e dizer, vou fazer o registro e vou sair daqui, mas tem outras questões que estão em volta, tem os filhos que estão junto, tem toda uma questão de dependência, às vezes financeira, tem uma família que às vezes não colabora, porque tu vai ter que ter um apoio familiar, tem que ter uma estrutura, uma rede de apoio para que possa sair dessa situação de violência e trilhar seu próprio caminho sem retornar para aquele mesmo espaço, para o mesmo local. Agora, Paulo, há uma incompreensão social sobre o papel dos direitos humanos, sem dúvida nenhuma. E nos últimos tempos a gente tem ouvido muito frases como essa: bandido bom é bandido morto, direitos humanos só defende bandido. Como é que a gente chegou nesse nível de pensamento comum da sociedade? Primeiro, eu diria, há aquela questão que eu comecei dizendo, que ainda não há uma pacificação sobre o que significa a humanidade. Ainda as pessoas duvidam sobre o que é a humanidade. Tem posições divergentes. Né? Tem gente que até hoje acha, e por isso bate na mulher, que o bater é uma forma corretiva, ou seja, ele está fazendo uma coisa positiva. O sujeito que agride e bate na mulher acha que está educando, é uma coisa absurda, inaceitável, é uma coisa como uma criança. Quer dizer, você espancar uma criança achando que está fazendo uma prática educativa. Então, essas compreensões, elas estão ainda na raiz da nossa formação cultural. Nós somos uma sociedade que ficou quase 400 anos sob um regime escravocrata. Negras e negros, até o final do século XIX, isso é 1888, portanto, a semana passada, em termos históricos, digamos assim, nós éramos um lugar do mundo onde pessoas negras faziam parte do livro de contabilidade, não eram contadas no censo das pessoas, literalmente. Tanto assim que o Banco do Brasil, ano passado, foi acionado pelo Ministério Público Federal para ter que justificar por que se formou com base no dinheiro arrecadado com o tráfico ilegal de escravos e escravas, ou negros e negras africanos, que deu base ao capital que constituiu a formação do principal banco público brasileiro. Então, notem que a raiz histórica é grave. Nós ainda temos capitães do mato que estão por aí, que são netos ou bisnetos dos capitães do mato que efetivamente cumpriram esse papel. E nós temos uma trajetória patriarcal tão antiga quanto a trajetória escravocrata. Então, esses elementos, não quero jogar para longe, mas a gente não pode esquecer que isso faz parte da nossa formação cultural. Então, ainda as pessoas acham que nem todos os seres humanos cabem na humanidade, né? Quando os portugueses e os espanhóis chegaram à América, enxergaram os indígenas, eles se perguntaram, são eles gente ou não? Todo mundo sabe, indígenas passaram a virar gente porque o Papa
40 anos depois do evento da chegada dos espanhóis à América, publicou uma bula chamada Intercetera, na qual reconhece que indígenas têm alma e, portanto, são suscetíveis de serem convertidos e submetidos à coroa, ou seja, não para serem libertos, mas para serem escravos da coroa espanhola. Então, notem que nós temos um elemento histórico de formação muito grave, que vem de longa trajetória e que, para mim, dá base para essas concepções que eu chamaria de concepções que são contrárias aos direitos humanos, são negadoras dos direitos humanos e, no fundo, negam os direitos humanos dos próprios sujeitos que as afirmam. Mas aí tem um interesse por trás, né? Claro. Aí você vai me dizer, mas quando é que isso começou? Sim, isso no Brasil começa na ditadura militar. As organizações de direitos humanos, como a Comissão de Direitos Humanos, que é formada em 1984, por uma situação bem concreta. Se vocês lembram bem, fevereiro, março de 84, diretas já. A comissão nasce ali, nas manifestações das diretas em Passo Fundo, e ela é oficializada em junho. Então, literalmente, ela é fruto do movimento. Mas ainda não havia uma democracia, ainda estavam no regime militar. A maioria das organizações de direitos humanos nasceram no final dos anos 70. Então, elas nasceram com a alcunha, com o apelido, de que eram aquela gente que defende bandido, porque bandido na época da ditadura eram os que eram contra a ditadura. Então esse jogo de chamar defensor de direitos humanos, defensor de bandido, vai ser transferido no final dos anos 90, quando os governos do PSDB em São Paulo, e aí eu vou te trazer um outro elemento para dizer por que direitos humanos é, em geral, dito que é coisa de esquerda, né? Porque quem primeiro no Brasil introduz o tema dos direitos humanos é o PSDB em São Paulo, Franco Montoro, quando, com o secretário José Carlos Dias, produz uma política de humanização da atenção da política nos presídios. E aí, PSDB, que na época era tido como social-democracia. Exatamente, que social-democracia é um dos setores, digamos assim, da esquerda. Então, literalmente, nesse contexto, se alarga toda uma cultura, e você vai ter em toda a cidade do Brasil, e Passo Fundo tinha o seu, em todo lugar do Brasil, o Rio Grande do Sul tinha o seu, que depois virou senador da República, radialista que repetia todo dia: quem defende direitos humanos defende bandido. Isso era repetido a todo instante, entendeu? E eu digo Passo Fundo porque nessa época Passo Fundo era Chicago dos Pampas. Então, literalmente, é uma contextualização que jogava todo o debate de direitos humanos num colo que primeiro vinha dos bandidos contra a ditadura, depois os bandidos comuns, né, presidiários, digamos assim, e aí se alastra essa noção. Tem um artigo incrível de uma professora publicado na revista do SEBRAP, professora Caldeira, e é interessante que, se você olhar os comentários de como é que as pessoas falavam dos direitos humanos final dos anos 80, esse artigo é de 91, e como é que as pessoas falam de direitos humanos agora, em final dos anos na segunda década do século XXI, é praticamente a mesma coisa. Mudam as bocas, mas as coisas são as mesmas. Bom, Luciano, queria complementar? Não, só essa questão de como é tratado pessoas como... que devem nos servir e tal. Nós temos até hoje pessoas que exercem trabalho que são equiparadas à escravidão, né? Então é preocupante e precisa ser sempre estar de olho e buscando, né, que não ocorra esse tipo de ações e de continuar ainda, né, tendo trabalhos e pessoas não podendo exercer seu livre direito, ter o acesso à sua carteira assinada, poder andar livremente e estar preso a um determinado espaço que é análogo à escravidão. Quais são os pontos hoje que a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo tem se detido e tem gerado mais preocupação dos membros? Então, acho que uma questão que a gente sempre fez e continua fazendo é educação em direitos humanos, né? Isso sempre foi nossas prioridades. Fizemos vários cursos de especialização, foram 6 turmas, na época junto com o Instituto Berthier, junto com a Faculdade de Educação aqui da universidade. Temos várias publicações a esse respeito. Agora estamos apoiando um curso que deve está sendo oferecido agora para professores da rede pública sobre a educação em direitos humanos, junto com a Fronteira Sul.
e o IFRS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que não tem campus aqui, mas tem campo aqui perto, que é em Sertão. Acabamos na outra semana, né, Lu, de formar mais 25 agentes defensores de direitos humanos, que são lideranças populares, enfim, então, educação. Vamos fazer o 10º colóquio agora em novembro, né, nosso 10º colóquio de direitos humanos, 20 anos já de colóquios. Enfim, educação. Moradia é outra pauta histórica, a comissão sempre atuou nesse tema, começou atuando protegendo as pessoas que eram jogadas lá no que hoje é o Jabuticabal, quando se construiu as perimetrais e as radiais, e tinha gente incomodando, digamos assim, atrapalhando o progresso da cidade, as pessoas foram levadas para lá. Hoje estamos acompanhando as ocupações todas, todas não, digamos, a boa parte das ocupações que tem na cidade. Agora, no período da pandemia, fizemos uma ação importantíssima, que foi mover uma ação civil pública que resultou na instalação de água para todas as ocupações. Enfim, então o tema da moradia, o tema da proteção dos direitos das mulheres continua sendo uma prioridade fundamental, e a gente acompanha as promotoras legais populares, que a Lu ajudou a formar a primeira turma, mas que seguem atuando agora, ano que vem, há 25 anos, né? Elas vão fazer ano que vem 25 anos de atuação em Passo Fundo. As promotoras legais populares, depois também teve as Mulheres da Paz, que a Comissão de Direitos Humanos acompanhou, e muitas Mulheres da Paz integraram o grupo de promotoras legais populares. Acho que tem um outro tema importante, é o tema do enfrentamento do racismo, né? Então aqui também a gente teve uma série de ações importantes, tanto no período mais denso aí das expressões fascistas recentes, mas também permanentemente, né? Acompanhando sobretudo a organização do movimento, das mulheres negras, enfim, toda essa parte. Acho que uma outra atuação chave que eu diria que é importante a gente frisar também é esse tema de acompanhar, digamos assim, as diversas organizações sociais que atuam na cidade, dos diversos direitos, que aí a gente está sempre dando um apoio no que for possível para promover as organizações, porque a gente acredita que quem, no fundo, leva adiante os direitos humanos são primeiro aquelas pessoas que não têm os direitos, né? Ou seja, as pessoas que reclamam porque não têm os direitos realizados. E quando as pessoas percebem que não têm os direitos, elas se juntam, se organizam em movimentos, organizações, coletivos, os nomes são os mais diversos, para reclamar esses direitos. Então, é por isso que tem várias organizações. Nós acabamos semana passada de celebrar, na mesma semana, nós fizemos 40 anos, a sessão solene na Câmara da Comissão, na mesma semana os 25 anos da PAS. Enfim, então, as organizações ambientalistas, uma série de organizações com as quais a gente tem uma parceria muito grande e sempre juntos para fazer esses defesas. Exemplo disso também é a questão das organizações da luta pela moradia, né? As mulheres também se organizando, temos várias dentro de cada ocupação tem sempre uma organização e um grupo que lidera e que vai juntando e consegue fazer a luta, né? Faz a luta acontecer e garantir o direito. Eu acho que a questão da educação e direitos humanos é algo bem presente sempre na Comissão de Direitos Humanos, também em função dos colóquios que a gente fez, Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que a gente está agora esse ano no 10ª edição, que é uma forma também de a gente parar, pensar, discutir direitos humanos, discutir com a comunidade. É um espaço de reflexão de direitos humanos até. E a questão do curso de agentes de direitos humanos, que é um curso assim que prepara multiplicadores, que vão multiplicar a questão dos direitos humanos nas suas comunidades, nos seus territórios. Como é que faz para integrar ou fazer parte da Comissão de Direitos Humanos? São voluntários? Como é que funciona isso, Luciane? Ou Paulo, não sei. Sim, não, na verdade não tem muita regra. A única regra é que a pessoa aceite defender direitos humanos, né? Primeiro, defensor de direitos humanos. Nós não associamos gente que seja contrária aos direitos, mas isso é importante dizer, porque não, mas qualquer um não, porque quem é contrário não vai se sentir à vontade num lugar que defende direitos humanos. Não vai conseguir fazer trabalho de defesa de direitos humanos. Então, não só porque a gente não quer, mas porque a pessoa também não vai se sentir à vontade. Não, né? Então, esse primeiro requisito, né? Ou seja, que ela tenha uma disposição a atuar com direitos humanos. Segundo, ela tenha disposição de colaborar voluntariamente, ou seja, às vezes a gente consegue algum projeto de financiamento para financiar alguma atividade, mas em geral os recursos são para financiar a atividade fim, então praticamente a maior parte do nosso trabalho é voluntário. Então, algumas vezes tivemos uma secretaria funcionando por um tempo, agora não temos, né, Lu? Mas enfim, essa ideia das pessoas colaborarem com a sua experiência, com a sua
com a sua capacidade de ação, enfim, por isso que a Lu falava antes, né, que quando tem uma questão a gente junta tem lá um grupo de advogados, tem profissionais de saúde, tem professores, ambientalistas, tem gente de várias áreas. Então, conforme o tema, a gente aciona quem está mais perto dele para ajudar a resolver. Podemos dizer que a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo é uma das 50 do país assim que está funcionando hoje? A gente pode ter esse protagonismo, Luciane? Acho que nós temos protagonismo e já todo esse período a gente sempre esteve atuando na cidade. E realmente não são todas as cidades, todos os estados que têm uma comissão de direitos humanos, que é uma entidade, né, da sociedade civil, não é uma entidade, não é um órgão público, não está ligada a nenhuma secretaria, nenhuma prefeitura, nenhum governo. Então é uma entidade da sociedade civil e que se mantém com os seus próprios associados e é esses que são os protagonistas das suas atividades, suas ações. Bom, para a gente encerrar, quero fazer uma pergunta para os dois, que acho que é bastante pessoal, mas tem a ver com a experiência que vocês têm na comissão. Eu quero saber de vocês se vocês têm esperança na humanidade e se vocês, às vezes, né, juntando essa pergunta, vocês não têm um cansaço de ter que explicar sempre as mesmas coisas e uma vontade de desistir, sumir do mundo. Paulo? Olha, acho que, como eu diria, como seres humanos, nós somos seres humanos como todos os seres humanos, a gente está suscetível às fraquezas, né? E, portanto, a esmorecer. Às vezes, a dizer, pô, de novo, né? De novo vem a pessoa e me diz... Eu lembro que uma vez eu estava dando uma entrevista, não foi nesse veículo, mas a pessoa de novo me fez uma pergunta, não essa que você me fez, mas a pergunta, por que vocês gostam de defender bandido? Eu disse, de novo? De fato, essa é uma pergunta, a gente precisa tratar dela, a gente volta a ela, mas a gente gostaria de encontrar uma sociedade onde ela tivesse pelo menos se esclarecido um pouco, no sentido de ter compreendido certas questões básicas, e para isso a educação é importante. A gente defende que na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, que todos os profissionais aprendam direitos humanos. Não precisam virar defensores de direitos humanos, não precisa virar militantes, não precisa se associar na Comissão de Direitos Humanos, não, basta defender, respeitar, sobretudo, né, os direitos humanos. Porque respeitar os direitos humanos é respeitar os outros, mas acima de tudo é respeitar os outros que estão em nós, porque eu costumo dizer os direitos humanos são exatamente os mesmos, os de cada pessoa. Então, talvez a principal aprendizagem, Zumara, que eu tive nessa militância foi entender que a minha humanidade é absolutamente a mesma e que talvez seja o maior desafio, porque a gente sempre gostaria de achar que a humanidade da gente é melhor do que a humanidade dos outros, e ela não é. A gente pode ser melhor sempre, claro, como pessoa, como prática, mas nós não nos fazemos mais humanos desumanizando os outros. É o contrário, a gente vai se humanizando à medida em que todos vão se humanizando. Então, se eu aprendi alguma coisa, foi isso. E olha que é uma rasteira atrás da outra, mas vamos adiante. Como dizia Angela Davis, ainda assim eu me levanto, né? Luciane. Angela Davis errei. Maya Angelou. Eu juntei as duas. É uma situação... A gente atua na defesa de direitos humanos porque a gente acredita, né? A gente acredita no outro, a gente acredita naquilo que tem de melhor em cada um. Então, eu acredito que é possível, sim, as pessoas serem mais humanas, conseguirem olhar para o outro como um ser humano, conseguir olhar no outro como é você, né? Como a gente se vê. A gente olha no espelho e se vê um ser humano ali. Então, a gente conseguir também ter essa visão com a outra pessoa e o respeito. E que não haja mais discriminação, que as pessoas possam viver de forma digna, que possam ter uma moradia adequada, que possam ter uma vida adequada, uma vida sem violência, sem discriminação, sem racismo. E eu acredito, e por isso que eu estou nessa luta. Então, senão não estaria mais, porque realmente muitas coisas, muitas críticas, a gente é criticado diariamente, né? A gente é criticado, a gente tem, lá vem o pessoal dos direitos humanos, lá vem esse povo dos direitos humanos, e a gente vai mesmo, porque a gente quer que todos tenham uma vida digna e que todos sejam tratados com respeito, com dignidade, e que possamos todos viver bem, em paz, sem violência. E acho que é isso. E como lema do colóquio desse ano, né? Com amor. Temos direito ao amor. Quando que acontece o colóquio? 5 a 7 de novembro, e o tema é direito de amar e direito ao amor. Legal, todo mundo convidado então para participar. Vai ser provavelmente aqui na UPF, ainda vamos. Muito bom.
Luciane Zanella, Paulo Carbonari, obrigado por essa conversa, esse bate-papo bem legal. Parabéns pelos 40 anos da Comissão de Direitos Humanos. Parabéns para vocês pela resiliência, pela resistência, não só de vocês, mas para todos os membros. São 50 membros da comissão. O Pod Café está encerrando e quero avisar que o Pod Café fica lá disponível na plataforma de conteúdo da Rádio PF, lá no Spotify, também no Facebook e no YouTube da Rádio PF. A gente volta com outro tema importante para ser tratado em outra oportunidade. Até mais.